Boa noite, tudo bom? Eu sou Cleiton Passos. Essa é uma live onde eu vou bater papo, falar um pouquinho de hipnose com uma paciente. Então, se você entrou agora, se você aí está vendo eu piscar e bateu aí curiosidades para saber sobre o que é, chama a galera, chama seus amigos, que vou bater um papo, ela vai dar depoimento, ela vai conversar como que foi. E se você aí que está assistindo tiver curiosidade de fazer uma pergunta ao vivo, você vai poder fazer. Então aproveita aí que daqui a pouquinho ela já vai entrar. Para você convidar a galera, é só você clicar nesse aviãozinho que está na sua direita e convidar. Deixa eu tirar o som aqui, senão meu celular vai começar com notificação. Pronto, sem notificação. Então convida a galera para a gente bater um papinho, e esse papo vai ser rápido. Então essa live não vai ter uma hora, vai ser um papo mais direto ao assunto, que daqui a pouquinho ela já vai estar entrando. Bom, antes, deixa eu falar um pouquinho sobre o trabalho com hipnose. Aqui é o local onde eu trabalho, né? Essa aqui é a cadeira de hipnose. Bom, a hipnose trabalha estados mentais. O hipnose, muitas pessoas perguntam, mas para que serve? Para no que ajuda? A hipnose, ela trabalha de todos os problemas que você procurar, a hipnose consegue ajudar. Mas, como eu conheço diferentes técnicas, eu posso falar com propriedade que todas as técnicas ajudam de alguma forma. Algumas mais pontuais, algumas menos, algumas com mais tempo, outras menos. O que diferencia a hipnose, que é o que a maioria das pessoas me pergunta quando vem aqui na clínica, é a quantidade de sessões e o que ela faz. Foi essa a ideia desse bate-papo. O que a hipnose faz na cabeça. Porque as pessoas que procuram hipnose, elas têm um motivo muito sério, muito importante, algo, uma mudança interior que elas querem fazer. Depressão, pânico, fobias, emagrecimento, luto por relacionamento, luto por falecimento. Então, são problemas complexos e aonde a hipnose tem uma solução muito eficiente. Essa é a maior comparação entre as técnicas. Porque uma pessoa que está com ansiedade, eu consigo cuidar dela com acupuntura. Sim. Mas a hipnose é muito mais rápida. E sem o desconforto da agulha. Então, se você está chegando agora, clique nesse balãozinho que o nosso bate-papo vai ser bem rápido. É só você clicar, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou clicar no balãozinho aqui e vou chamar aqui algumas pessoas que eu acho que é interessante para elas assistirem. Faz a mesma coisa, clica no balãozinho, vai aparecer um botão azul e clique em enviar. E aí essas pessoas serão convidadas a assistir o nosso bate-papo. Vou mandar para um monte de pessoa que me procura aqui no Instagram, me perguntando sobre como que é a hipnose, como funciona, e acaba ficando com um pouco de medo. Vou mandar para todo mundo. Faz a mesma coisa aí, no balãozinho, e convida a galera. Deixa eu ver se a pessoa já está aqui. Cadê? Já chegou. Bom, quem é essa pessoa, né? Eu não vou apresentá-la assim muito, porque é paciente, né? Eu não posso ficar falando muito sobre o que ela veio, o que ela não veio procurar. Mas ela é uma pessoa que trabalha na área da educação e a hipnose fez umas transformações tão legais nela, tão legais, como o trabalho dela já é um trabalho de exposição, de falar, de se comunicar. Eu convidei a minha paciente, a Sônia, e que é o Instagram dela. Eu acho que ela tá com o Instagram aqui. Eu convidei ela para poder explicar, né, dar o depoimento, porque como ela tem essa facilidade da comunicação,
é importante para você que está assistindo a gravada ou para você que está ao vivo, entender como que é simples, como é leve e como é eficiente o tratamento de hipnose. Deixa eu ver aqui. E ela deve estar com vergonha de falar. É a primeira vez que ela faz live. Isso. Eu estou com borboletas no estômago, é normal? Normal. Eu já passei por isso. Às vezes, dependendo da pessoa, quando eu convido também, passo por isso. A gente fica mesmo, com aquele friozinho, como se estivesse falando uma sala cheia no primeiro dia de aula. Sim, é a mesma sensação, isso mesmo. Eu já dei aula. Convida as pessoas, você também, Sônia. Clica aí, ó. Mesmo com a gente na live. Convidei. Você consegue apertar. Convidei. Sim, eu vou convidar mais gente. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Bom, fala um pouquinho para mim, Sônia. O que te trouxe até aqui, até a clínica? Aí é contigo, assim, eu não vou abrir o que você procurou, mas aí você pode falar, por exemplo, com pessoas conhecidas, aí é contigo. O que você sentia que te trouxe a procurar hipnose? Sim. Então, boa noite a todos. Meu nome é Sônia, sou professora de 20 anos de carteirinha, gosto muito do que faço e tenho experimentado nos últimos 2 anos uma outra função dentro da área da educação. Eu já venho buscando autoconhecimento e ajuda com outras terapias, né, com outros atendimentos, e já estava seguindo o Clayton há um bom tempo e questionando sobre as publicações que ele fazia. Houve uma publicação que eu me recordei hoje, que me chamou muita atenção, que havia assim a mente e um pensamento limitante e aquele corte no pensamento limitante, né? E foi essa publicação do Clayton que fez com que eu entrasse em contato com ele. Ali eu falei, nossa, eu preciso de ajuda. Então, para início, o que eu quero dizer a vocês é que ter essa consciência que você precisa de ajuda é o primeiro passo. E está tudo bem precisar de ajuda, né? Está tudo bem precisar de ajuda profissional. Não há problema nenhum. Que bom que existem profissionais, né? Como o Clayton. E quando eu cheguei na clínica, eu estava com o emocional bastante abalado, muito sensível, me sentindo com baixa autoestima, né? Me sentindo deprimida e voltando a um estado de depressão e ansiedade que eu já havia tratado anos anteriores. Eu falei, opa, isso é um grande sinal de alerta, eu preciso correr para algo mais, né? Não conhecia a hipnose, tinha os meus receios. Você lembra da primeira conversa, Cleiton? Lembro perfeitamente. Que essas primeiras conversas são muito parecidas. As interrogações que as pessoas trazem são muito legais. E eu lembro também desse post. Esse post aí foi bem... A ideia é balançar mesmo, sacudir as pessoas que estão nessa pegada. Eu tenho que mudar, eu não quero ficar assim. E esse post eu criei isso mesmo. Ó, e vocês que estão aqui entrando agora, eu já chamei um monte de gente enquanto a Sônia está falando. Dá um monte de coraçãozinho que é legal. Quem está aqui do outro lado, ver os coraçãozinhos subir assim, é um barato, muito legal. Verdade, isso estimula. Então, aí a partir desse post que ele fez, eu comecei a questionar. Eu falei, mas por que eu tenho esses pensamentos ainda, né? Eu já tenho os meus 47 anos bem vividos, né? E comecei a olhar para a minha própria história. E comecei a perceber que em vários fatores da minha vida voltavam essa ansiedade maior, essa queda, né, da autoestima, e eu comecei a questionar quais os motivos. E sozinho, muitas vezes a gente não consegue. É interessante assumir isso. Por mais que eu procurasse ajuda de livros,
textos, né? Eu sempre fui de procurar e de questionar muito, mas sozinha eu não ia conseguir chegar ao ponto que a hipnose me levou. E o Cleiton pode falar mais um pouquinho para não ficar só eu falando. Então, funciona assim. Eu gosto da Sônia porque ela se expressa muito bem. Como a maioria dos professores, né? É natural, é nato deles. A pessoa quando chega nesse nível de estresse emocional, independente de qual for o motivo, num bate-papo aqui na clínica, na primeira sessão, que eu falo para todo mundo, a avaliação é gratuita, e no primeiro bate-papo é 1 hora, 30 minutos aí de bate-papo. É nesse bate-papo que eu consigo entender a origem do problema. E aí, sabendo, eu tendo a noção da origem do problema, eu vou como se fosse um investigador, passo a passo, sessão a sessão, cutucando, dando lição de casa. Muitas vezes eu uso a Sônia como exemplo, porque eu tenho formação em coaching também, e eu uso muito PNL nas sessões. Muitos terapeutas usam a PNL, porque é uma ferramenta muito simples de usar e eficiente. E os pacientes vêm aqui na clínica querendo uma resposta de sim ou não. E cada um tem o seu sim ou não. Todo mundo quer. Casal, mulher que você falou do namorado ou marido, que quer saber se volta ou não volta. Pessoa que está com aquele problema, aquela angústia, ele quer uma resposta de sim ou não. E a Sônia também tinha a resposta dela de sim ou não. Eu vi uma pressão muito grande nela, mas eu não podia falar, porque a ideia de um treinador é você espremer a pessoa, dar todas as ferramentas para que ela consiga por si só enxergar e dar todo o apoio. E isso não só como terapeuta, né, mas na vida inteira, né, em todos os aspectos. A Sônia também tinha a resposta dela de sim ou não, como todas as pessoas que estão aqui. E é muito interessante, pessoal, que eu lembro de cada sessão. Eu fiz 4 apenas, né? Ainda, né, Cleiton? Porque eu sei que estou em processo e que preciso de mais sessões, né? A primeira sessão me levou para um lugar seguro. E que bom é saber que eu tinha esse lugar seguro, porque diante de tantas tribulações, de tanta correria, da sociedade em que vivemos, das competições, das pressões, a gente esquece do nosso lugar seguro, né? Ele passa desapercebido e aí ficamos fragilizados. E quando o Cleiton me leva para um lugar seguro, eu podia acessar ele em qualquer lugar que eu estivesse. E aí eu comecei ali aquela força interior, por isso que eu falo que é de dentro para fora, né? É o querer, é a força. E ele perguntava, você treinou ir para o lugar seguro? Lembra, Cleiton? Direto. Você fez aquele exercício? Direto. Isso para quem nunca fez hipnose e tem curiosidade, a nossa mente é uma máquina, assim como um computador. Assim como um celular, muitas pessoas hoje usam um celular, como no Google da vida, um site de pesquisa. Ela tem todos os registros, ou praticamente todos. E tá lá, tá na cachola, tá salvo aqui dentro. Como ela também tem a capacidade de se regenerar, de se reequilibrar. Mas as pessoas não conseguem fazer isso de cara. É difícil, é difícil. Eu entendo, eu mesmo já passei por muitos perrengues. Eu, como terapeuta, também faço parte de grupos onde nós nos trocamos terapia, porque tem coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Esse é o local seguro que a Sana falou. Para você que está assistindo, vai ficar com curiosidade, vou te falar um pouquinho sobre ele. Vou te falar um pouquinho sobre ele. Tem estados mentais, quando você acessa o subconsciente, onde você consegue montar um ambiente de equilíbrio, um ambiente seu. E conduzir a pessoa até esse local, montar e treinar é essencial. É o primordial. É um dos primeiros passos que a gente faz na sessão e cobra durante todo o período, até mesmo quando o paciente já se foi como paciente, já vem aqui só para falar oi, tomar café, eu cobro esse estado. Então é isso que ela falou, para você que nunca fez processo hipnótico, tem muitos pacientes que me procuram, Cleiton, eu não tenho nada para tratar, eu quero fazer porque eu quero passar pelo processo. Também é legal, porque pelo simples fato de passar pelo processo, você vai se autoconhecer. Eu vou te levar assim, para uma experiência única, né, Sônia? Sim, sim.
Pode falar. Boa noite, Antônia, entrando aí. Salve, salve, navegantes. Então, esse local seguro que eu aprendi a acessar começou a fazer toda a diferença no meu dia a dia, no trabalho, nos momentos de ansiedade. Eu tinha alguns treinos respiratórios, que eu já buscava e tudo, né? Yoga para iniciantes, coisas assim, para me ajudar na ansiedade. Mas o local seguro me trouxe também memórias da infância, porque na infância é muito importante ter um lugar seguro. E aí eu me senti mais amada, fui me reconhecendo enquanto pessoa. Então, assim, é um processo. Não é assim, no estalar de dedos. É assim, não é eu sair da primeira sessão e, uau, tudo mudou em minha vida. Não mudou. Mas é como eu posso dizer, Cleito, como pequenas chaves que vão mudando, né? Sabe? Questões mentais mesmo. Tem uma palavrinha aí, né? É um passo de cada vez, é como se fosse chaves. Como eu estou trabalhando Sim. com o cérebro, eu estou trabalhando com algo que você não está acostumado a usar. E toda vez que você tenta lembrar, não, é fácil acessar o subconsciente, não é, é o racional respondendo. E aí fica aquela briga. Quando você consegue deixar se acessar, você aprende a acessar. E aí começa esse autoconhecimento, esse acesso. Sim, e o autoconhecimento faz toda a diferença em muitas situações da sua vida. Se você se conhece bem, você sabe em que momento calar, você sabe numa afronta, numa hostilidade, respirar fundo e pensar, mas eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei do meu lugar seguro. Então isso começou a mudar muito a minha postura diante das situações, e eu não percebi. Né? Eu fui fazendo e eu fui vivenciando. Eu falei, nossa, não é que está funcionando, né? As coisas estão mudando. Outra sessão que me recorda muito bem, que foi assim, crucial na minha mudança, foi uma sessão que eu acessei ali as imagens femininas da minha família. Então, aquele encontro assim, com mãe, com avó, com antepassados femininos. Sabe aquela força materna, né? A força né? dos ancestrais fez toda a diferença. Me reconhecer parte de todas as lutas que tiveram e também compreender que se cometeram erros ou não, não quiseram me causar mal, mas que tinham crenças limitantes também. Então, fez toda a diferença. Ali assim, foi... eu ainda me emociono, Cleiton. Eu sei. Ó, eu te confesso que eu te uso como exemplo quando eu vou falar com outros terapeutas, nos cursos, nos encontros de hipnólogos, porque o seu caso foi interessante nesse sentido. Na anamnese, não tinha me indicado nenhum fator que me apontassem daqueles detalhes. E eu tenho informação também em constelação, que é na constelação que entra esses aspectos desses perdões, desse equilíbrio sistêmico. E no processo de hipnose, você está sendo um investigador, você está sendo um condutor. Você tem que estar o melhor preparado possível para qualquer coisa fora do comum que aconteça, você saber solucionar. Para ajudar o máximo possível o paciente. No seu caso, foi legal o que você me relatou no final. Né? Aí eu não vou entrar em detalhes. Depois do choro, lembra? Depois do choro, e você ficou com cara de ué? Tipo... Você comenta ou quer que eu comente? Pode comentar a visão que você teve, né? Beleza. Bom, eu não nasci terapeuta, eu não nasci constelador ou hipnólogo ou acupunturista, eu não nasci, eu me formei. E antes disso eu tive outras experiências. Eu fui líder de equipe, eu fui gerente, fui coordenador, eu fui analista, fui um monte de coisas relacionadas à hierarquia profissional. Então, quando vem algum profissional aqui, senta na cadeira onde eu estou sentado hoje, e eu falo que eu sei o que está passando, é que realmente eu sei o que está passando. Eu já vivenciei isso. Por isso que, quando o paciente está meio assim, down, e eu quero colocar ele para cima, a pessoa diz, não, você é terapeuta, você está só me motivando. Não, eu sei.
E a Sônia era um exemplo disso. Eu sabia muito bem que ela tinha uma capacidade enorme de gestão de equipe, mas estava passando por um processo difícil de desafios internos, que é normal. Quem que hoje, se estiver assistindo, que é um líder, não passou por processos onde desafiadores, com equipes difíceis de trabalhar. Normal. Acontece com todo mundo. Só que quando você está passando pela primeira vez, é um baque, assim, muito forte, aí dá vontade de você abortar tudo. Bom, a Sônia passou por isso. E aí, lá na Amnese, ela não tinha mais, na parte feminina, não tinha mais ninguém vivo. E então ela não tinha muita coisa nesse sentido para se resolver. Tem uma das técnicas dentro da hipnose, onde você acessa, né, o subconsciente e faz com que a pessoa tenha flashes de assuntos não resolvidos lá atrás, que é a regressão. Esse assunto a gente não... Eu até marquei aqui no papel para falar, porque me perguntam muito, é uma dúvida constante de todas as pessoas. Ah, mas eu vou acessar a coisa antiga, eu vou voltar e você fica lá. E se eu não voltar mais? E se eu vier com aquela lembrança antiga do que passou lá não sei aonde? Então, nesse processo de regressão, depois eu vou até querer que você me comente como foi o lance da segurança, eu conduzo via subconsciente a pessoa nesse cenário. E aí apareceu coisas ligadas ao feminino, que na anamnese não tinha que se resolver. Não tinha. Mas aí apareceu, eu resolvi. Tenho certeza que foi da melhor forma, que foi muito gostoso, foi muito gratificante para mim, como terapeuta, porque eu não sei o que vai entrar pelaquela porta, mas eu adoro fazer isso. Adoro fazer isso. Uma vez equilibrado o sistema... Eu sinto, Cleiton, até agora, ó, fechando os olhos, eu consigo experimentar novamente a sensação que eu tive naquele abraço, naquele momento. Legal. Os detalhes eu não vou te falar, eu vou deixar para sua conta, eu vou falar só o porquê. Então, e aí quando a pessoa consegue e se doa à sessão de terapia, à sessão de hipnose, eu consigo conduzi-la a essas experiências. E fica gravado na memória. A Sônia depois vai falar, se ela quiser falar os detalhes, mais ou menos, tal, fica gravado. Experiências positivas, experiências negativas, traumas, tudo fica. E aí o que acontece? Depois de 30, 40 anos depois, você está lá, toda vez que tem um assunto referente àquilo, o seu cérebro vai procurar onde? Nos registros. Eu vou dar um exemplo qualquer aqui. Eu até está parecendo muito jovem com problema amoroso. Apareceu há um tempo atrás que a mãe dela falava que ela tinha coração gelado. Eu até anotei na ficha, coração gelado. Aquilo é um problema que ela tem que resolver no subconsciente dela. E tem que equilibrar essa parte da mãe, que enquanto a mãe está viva, se não me engano, a avó está viva, que a avó é autêntica com a acupuntura, tem que ser cuidado, porque isso atrapalha o emocional dessa paciente. E uma vez que eu tenho acesso, vá atrás e resolva, eu costumo brincar assim, eu volto, vejo o problema, corrijo, dou play e continua. Esse da play e continua, o que antes era um negócio, deixou de ser. Nesse exemplo dessa paciente, a mãe dela, e a avó que falava que ela tem coração gelado, deixa de ter o coração gelado. E ela entende que o amar faz parte, que o amar, ela tem o direito, ela pode fazer isso. Eu falo muito para pacientes, você pode, você consegue. Resolve tudo. Na Sônia foi um exemplo, assim, eu comparei porque eu vou deixar ela, porque ela que é paciente falar. Mas uma vez que eu tenha resolvido aquele problema, ela me deu um relato assim, que eu fiquei até orgulhoso por conta das diferenças técnicas que ela já tinha procurado, e com um curto intervalo de tempo eu consegui resolver. Fala aí pra mim, como foi agora, Sônia, esse processo de regressão na sua vida? Eu quero colocar que eu queria tanto essa melhora que eu não tive o medo, né? Eu me entreguei
a essa experiência. Então, assim, eu não fiquei pensando, eu vou voltar, eu não vou voltar, para onde eu vou, o que vai acontecer, né? Eu não fiquei questionando, e isso foi um ponto, acho que, interessante. E outro ponto muito interessante é que, já, em busca de outras terapias, eu já havia acessado memórias que eram dolorosas para mim, só que eu não sabia o que fazer com esse sentimento. Eu não sabia, toda vez que eu acessava, doía novamente, a mesma dor da criança ferida, a mesma dor do passado, voltava. E eu precisava dar um sentido para aquilo, né? A minha psicóloga sempre falou, eu preciso dar um sentido para essa dor, eu preciso, né, resolver, porque aí diminui a ansiedade, a depressão, né? Porque você está resolvendo situações, né? Dentro desse processo de autoconhecimento, eu identifiquei que muitas vezes a insônia que eu tinha era porque eu ficava tentando resolver situações. Ou chegar ao por que eu sinto isso, por que essa angústia, né? Porque quando alguém fala dessa forma comigo, eu sinto aquela dor e nem é a pessoa. Eu não sei, Cleiton, se você se lembra o dia que eu falei para você, eu não sei se sou eu ou são as pessoas, porque talvez sou eu que receba de uma maneira muito. E ali eu começo a questionar, né? Por que eu recebia de uma maneira muito fragilizada, né? E talvez a pessoa nem percebesse que para mim doía tanto daquela forma, né? Com certeza não, porque a pessoa, para ela, é natural, ela se acostumou a ser hostil, fala de uma forma assim, né? Engraçado. Então, eu tinha uma questão para resolver com a avó materna, que veio também para a mãe, né? E eu achava, então, que não era amada. Né? Essa questão é muito clara para mim, né? Não ser amada. E é uma questão muito dolorosa, que não dá para falar assim, senão a gente vai chorar aqui. Eu tenho água, mas não tenho lencinho. Mas Né, Sônia? Então, assim... Não é essa a ideia, né? O chorar não é essa a ideia da... Não é essa a ideia, é comemorar, é ajudar outras pessoas para que encontrem o seu caminho também nesse processo de autoconhecimento, de cura, que eu falo que é auto-amor, porque quando você investe em você mesmo e você fala, vou me cuidar, né? Escolho me cuidar. Eu estou em primeiro lugar para me cuidar porque você deseja viver bem com aqueles que você ama. Um fato que me chamou muita atenção, Cleiton, né, na busca de ajuda, é que eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, né? Eu tenho 2 filhos e tenho 2 filhas, mas uma coisa que eu não queria era passar essa história adiante. Passar, sabe, essa coisa. E eu tinha muito medo de que elas sentissem o que eu senti. Só que por muitas vezes eu errei. E talvez criei situações também, porque trouxe crenças ou palavras ou falas que eu repeti, né, reproduzi. Então eu queria ser melhor. Esse é um ponto. Querer ser melhor para o outro que você ama também, né? E quando eu encontro, né, primeira pessoa que entra naquela cena, é aquela porta que eu abri, né, a mãe, né? E não tendo a mãe entre nós já há mais de 10 anos, vocês compreendem que isso emociona, né? Porque é um encontro. E aí a mãe, e foi muito, como que eu posso dizer? Foi um colo que eu nunca tive, aquele abraço, né? Então, uma mãe com 9 filhos, sempre atarefada e depois adoecida, então foi um colo que eu nunca tive. E foi através da hipnose que eu recebi esse colo. Deixa eu beber uma água, quer falar alguma coisa, Cleiton? A Tati perguntou, hipnose e regressão, são diferentes? A regressão faz parte do processo hipnótico, Tati. O que diferencia uma coisa da outra? Tem pessoas... são dois grupos diferentes. Alguns me procuram, Cleiton, para fazer regressão, porque eu tenho uma paciente que eu acho que está aqui até online. Ela me procura, Cleiton, tem um monte de problema, eu quero resolver isso. Só que aí é aquele resolver da boca para fora. Eu sei que eu tenho problema, mas eu quero resolver. O que é? Eu não sei. Eu tenho. Eu tenho. E procura regressão, porque a regressão, as pessoas às vezes entendem que voltou, resolveu, eu vou vivenciar e pronto. Não é bem assim. Então,
a regressão faz parte do processo de hipnose. Tem terapeutas que gostam muito de fazer a regressão, eu sou um deles, e tem terapeutas que não curtem tanto fazer regressão. Não tem problema, não tem certo ou errado. O que acontece? Tem pessoas que não precisam da regressão. Não precisam. A gente chama de é como se fosse assim. Se eu te dar um comando, uma orientação que você mesmo consiga fazer e se resolver, se acertar, funcionar, não precisa voltar lá atrás. Não precisa procurar problemas para serem resolvidos, porque não tem. Aí, no processo de hipnose sem a regressão, funciona perfeitamente. Perfeitamente. Agora, tem pessoas que arrastam problemas, que tem, isso a gente pega num bate-papo. Os hipnólogos que me acompanham, eu tenho certeza que tem bastante gente do grupo lá que eu participo me acompanhando. Tem pessoas que arrastam mesmo esses tics, vamos dizer assim, essas formas antigas de se comportar. E é nessa pegada que a regressão funciona legal, porque aí eu resolvendo lá atrás, ecoa lá na frente, foi o que a Sônia acabou de falar, da parte amorosa. Ela vinha de decepções amorosas constantes. E depois ela vai falar o que mudou nesse aspecto também. Então, os pacientes me procuram também perguntando dessa pegada da parte sentimental. Porque reflete esse equilíbrio sistêmico, ele funciona, e é o que você falou, Sônia, né, que por detrás do seu relato tem uma técnica muito linda, que realmente planta o que você falou. É o amor, é o equilíbrio. As pessoas que foram rudes com você no seu trabalho ou no seu dia a dia, parte disso era um reflexo seu, parte disso era um reflexo do que elas vivem. Agora, aquilo só vai bater e entrar dentro de você se você estiver despreparada, estiver desequilibrada. E aí você vê, porque tudo ficou legal, equilibrou, a coisa muda, o jogo muda. Você passa a ser exemplo positivo para aquelas pessoas rudes, que muitas vezes não tem coragem de te perguntar, Sônia, o que você fez? Para mim, me perguntam. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim em qualquer ambiente. É uma coisa que é difícil as pessoas entenderem, que não tem... Eu até anotei. Pode falar. Eu até anotei uma coisa para falar aqui, que tem, né? Eu não sei quem escreveu, mas eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que decidi me tornar. Tem. Né? Então, quando eu busco ajuda, eu não sou tudo o que me aconteceu desde a infância, desde os relacionamentos tóxicos, e que foram vários, mas tá tudo bem, né? E tá tudo bem, porque eu decidi me tornar alguém melhor. E também não ficar se vitimizando, sabe? Ah, me aconteceu. Aí sempre que eu acesso a criança ferida, eu sinto as mesmas dores. Então, o que podemos fazer para não, né, não continuar nessa dor, né? Então, assim, são questionamentos. Eu estou dizendo que a depressão e a ansiedade é uma dor da alma. E muitas vezes não sabemos que dor é essa, não temos noção. Por isso eu tenho muito respeito, sabe? Para quem fala, eu estou vivendo uma crise de ansiedade. Ou a pessoa que se assume depressiva, sabe? Que tem um diagnóstico e se assume. Eu tenho muito respeito. Porque é uma dor que você desconhece, é só a pessoa que sabe. É só ela que sente a dor. E muitas pessoas acham que é frescura, isso, aquilo. Por isso que só você é capaz de buscar o seu processo de autoconhecimento, né? Depende de você. Ó, esse fim de semana eu conheci uma jovem no coquetel de inauguração de uma amiga do salão de beleza. Aí eu batendo papo furado. Ela, não posso beber alcoólico porque eu tomo um remédio de tarja preta. O que você tem? Tenho depressão, tenho ansiedade. Nossa, mas... Quanto você tem? 25 anos. E quanto tempo você toma o remédio? Quase um ano. Quase um ano já tomando tarja preta por depressão. Eu até convidei, não sei se deu tempo dela entrar. Foi muito curto tempo, então não deu tempo de encher o saco dela. Mas isso é constante, você vê, 25 anos, sei, quase um ano de remédio, tarja preta na veia. Exatamente. A Vanessa colocou que ou acham que é frescura ou falta de Deus. Exatamente. E isso, Vanessa, mexia muito comigo, porque eu sou muito de falar com Deus. Eu falo que esse processo
me levou a uma intimidade com Deus ainda maior, porque eu ficava assim, Senhor, onde estou errando, né? Por que que dói ainda, né? Eu tento ser legal, eu busco as coisas corretas, né? Eu sou de Deus. Eu lembro um aluno que um dia falou para mim, professora, você é de Deus. Aí eu falei, sou mesmo. Então, assim, aí você começa a achar que você está sendo punida, que é uma crença, né? Ah, se eu não sou feliz, se eu não consigo ser feliz, se tentei várias vezes e não dá certo, é porque eu não devo merecer, né? Então são crenças que vão nos limitando e nos fazendo ficar mais tristes ainda, né? E entrando num processo ali que eu acho que é um ciclo, né, Cleiton? Um looping, né? Assim, olha. É um looping, E o que você tinha comentado de ansiedade é isso mesmo. Cada um sente de uma forma. Eu acho que a paciente a paciente não, né? Ela vai ser bem paciente, porque ela já cuida com o psicólogo, ela já tem quase um ano de tarja preta, e ela, vendo o depoimento, seu depoimento, ela vai mudar e vai experimentar a hipnose. Bom, a ansiedade, ela dói no coração, dói na alma. Cada pessoa sente de uma forma, não tem uma receita de bolo. Eu não posso te falar, tem pessoas que me procuram para acupuntura, e eu vejo que é emocional. Eu vejo que não está no físico. Ele chegou no físico, mas está lá dentro. Está no coração, está nas crenças. O que você partiu para a parte religiosa. Não tem nada em histórico de religião, de crenças nenhuma, que fale algo que não seja diferente do amor, do equilíbrio. Todas pregam, ensinam e tentam implantar o mesmo conceito. Não tem diferença. Não tem o porquê. E aí a pessoa fica mesmo meio isolada. Fica mesmo se sentindo a última da fila, a mais feia. Hoje eu penso, eu por muito tempo me senti a ovelha negra, sabe? A que não deu certo e coisas assim. Com todo esse processo eu vejo o quanto eu sou consciente, o quanto eu evoluí, né? Diante de todas as situações vividas e o quanto eu sou forte, né? Assim, porque ser forte não tem nada a ver com ser frágil. Eu posso ser frágil também, né? Eu posso ser sensível, mas sou forte, né? Porque passei por situações e estou aqui. E eu sempre sou capaz de ser feliz. E eu sou feliz comigo. Hoje é mais importante isso, né? E é possível ser feliz no trabalho, com erros e acertos. É possível errar e dizer que está tudo bem, assumir o erro, né? Hoje eu estou numa função de chefia, mas não posso não estar e ser feliz também, né? Exercendo a minha função como professora. Então, assim, tá tudo bem, né? Por que podemos parecer ou não mal-sucedidos para os outros? Por que sempre temos que mostrar algo para os outros, né? Por que estamos sempre ali à mercê, né, de comentários e julgamentos? E por que isso nos atinge tanto? Porque muitas vezes é lá dentro, somos nós, né? É aquele lugar seguro que não acessamos, é aquele colo que não sabemos que podemos ter, né? Uhum. E depois do colo que eu recebi, havia uma outra pessoa, né, Cleiton? E essa outra pessoa, o Cleiton ali direcionando a hipnose, eu não lembro muito bem, mas eu sei que depois eu disse para ele que não era possível ter uma conversa naquele momento, porque eu não estava pronta, não é? Não estava pronta para aquele perdão, para aquele abraço, né? Para aquela conversa, né? Apesar da pessoa ter o que dizer, né? Então, assim, foi muito interessante essa sessão, muito, muito, muito. E o que eu quero colocar, gente, não é puxando o saco, não, mas o Cleiton é uma pessoa muito dedicada. Ele me atendeu por mais de uma vez às 6h30 da manhã, porque eu estava com dificuldade de entrar no trabalho às 8, né? Então, assim, depois da acupuntura, que eu fazia às 6h30 da manhã, eu ia com uma outra energia para o trabalho, porque eu estava num momento de muita crise existencial e profissional e tudo. E também a hipnose não tinha tempo para terminar, né? Ali é a dedicação mesmo, é o processo. Isso é muito legal. Pode falar, Cleiton. Aí isso é uma pergunta que fazem também. Quanto tempo demora? A avaliação que é gratuita demora aí 30 minutos, às vezes, casos muito raros, 1 hora. Depende muito do bate-papo. Mas a sessão, quando você entra num processo de hipnose,
1 hora é pouco, é 1h30, 2 horas, dependendo porque eu tenho que preparar a pessoa, eu tenho muita certeza do que eu programei, muitas vezes do que eu programo no papel, no bate-papo, no feedback que a pessoa me traz, eu vejo que outra coisa pode ser melhor, vai ser mais eficiente, eu mudo na hora. É como se fosse um jogo. Por isso que eu gosto disso, porque é como se fosse uma investigação. Muda, então é 1h30, pelo menos, acho que pelo menos entre 1h30 e 2. É difícil uma sessão que der 1 hora e cravados 1 hora. Porque tem que ser no tempo do negócio, eu não posso acelerar. Porque eu não tem que dar errado. Se a pessoa chegar, sentar aqui na cadeira, na poltrona, e já entrar no hipnose, tudo bem. Não é um liga e desliga, né? Não é um liga e desliga. Não. E aí a pessoa fica aqui um curto intervalo de tempo e aí parece que ficou horas. Né? Ficou horas relaxando. O acesso é muito, sim. É muito gostoso. E eu me recordo da próxima sessão, que foi então com a figura masculina, e no caso foi muito claro, né? A figura do meu pai, que está entre nós, ainda bem, né? Que eu posso ir lá, dar aquele abraço, né? Aquela conversa que é de olhar, porque fala pouco, mas o que fala é necessário. Lembrando que um dia ele disse para mim que já estava bom de falar, tipo, que eu falo muito, entendeu? Já está bom de falar, ele falou para mim. Então, foi muito interessante, né? Porque aquela sessão eu subi uma colina carregando tijolos porque eu ia precisar no topo, né? E só no topo eu encontro com essa figura masculina, que até então eu não sabia que era meu pai. E aí, quando eu não preciso mais daqueles tijolos, que eu posso ir deixando eles e que vai ficando leve tudo aquilo, né? Todo aquele peso, toda aquela bagagem de anos e de culpas e de... né? Gente, que transformação! Que transformação! E aí, quando o Cleiton fala para eu ouvi-lo, né? Porque né, ele não precisou falar, né? Ele não precisou, eu não precisei de palavras, né? Então, e daí, para ter a certeza de como ele me vê, do orgulho que tem, de tantas coisas que faz toda a diferença na minha vida profissional, na minha vida, né, particular, com os meus filhos, com o meu marido. Hoje faz toda a diferença saber quem eu sou, de onde eu vim, né? E que sou amada, né, pelos meus antepassados. Gente, olha, faça uma hipnose. É porque é um conjunto. Tudo é pensado. Se acontece de alguém de uma sessão só querer um acesso muito rápido, dá certo. Não vou dizer que precisa ter sistematicamente tudo perfeito, mas é pensado. A cada etapa que você passa, eu já tenho uma ideia do que vai ser a próxima, e a próxima, e a próxima. E eu vou te conduzindo. Essa semana teve uma paciente que ela até estava aqui, não sei se ainda está, na live. Ela teve esse mesmo relato, das coisas mudam de uma semana para outra. Porque vai virando ali, vai virando a chavinha, vai acertando. E vai acertando, literalmente vai acertando. Eu trabalho com palestra também. Eu dei uma palestra para a ETEC, e aí uma parte da palestra, que eu viso a liderança emocional, que exatamente é essa pegada, da pessoa ser dono das suas emoções. Tem um tema, que uma parte que eu falo sobre essa parte do equilíbrio. O quanto que você quem tem pai era por alunos de 18 anos. Então, 18 anos, se não acontecer nada de errado, tá vivo os pais, né? Qual foi a última vez que você falou "te amo"? Qual foi a última vez que você agradeceu o apoio? E se não tem apoio, tá tudo bem, tá tudo certo. O simples fato de nós existirmos hoje já é um motivo de eterna gratidão. Temos que ter gratidão, né? E eu consegui falar, obrigado por tudo. Eu consegui falar. E aí eu consegui. Mas assim, eu ainda tenho as dificuldades de falar também, né? Mas temos tempo ainda, vamos conversar, eu e meu pai, com certeza. E mesmo na troca de olhares, a gente se entende, né? Isso que é legal também, né?
O seu relato com seu pai foi interessante para mim, porque são raros os casos onde não tem frase. Mas um simples olhar pode dizer muito mais do que palavras. E tá certo. Sim, Porque no começo da sim. primeira sessão, quem já passou comigo, acho que você também lembra, eu falo que não tem certo ou errado. Eu sou apenas uma ferramenta. Eu vou te conduzir, mas quem vai montar, quem vai falar para mim o cenário, quem vai me dar algumas pequenas orientações, dicas do que está rolando lá dentro, é você, é o paciente. Eu não invento nada. Eu apenas conduzo. Eu apenas conduzo. Sônia, e muita gente pergunta referente ao negócio da regressão. Quando você resolveu o negócio na regressão, o que mudou fora na sua vida? Naquela semana, entre uma semana e outra, o que você sentiu? Eu senti, mudou tudo. Eu me olhei diferente, eu senti força interior, eu passei a responder ao que acontecia comigo de uma maneira diferente. Eu estava pensando agora, enquanto você falava, que, por exemplo, digamos que uma semana antes uma pessoa foi hostil comigo no ambiente de trabalho. E naquela próxima semana foi novamente hostil, mas a minha postura diante da hostilidade foi diferente. É como se não chegasse em mim, sabe? E eu não respondi com hostilidade também, porém eu não. É como se criasse um escudo, porque eu sabia de onde eu vinha, quem eu era, sabe assim? Então, assim, uma força interior muito grande. E a força de saber que é amada, sabe? A questão da autoestima e a ansiedade diminuiu muito. Eu passei a não questionar muito. E aquela dorzinha da alma, que era aquela dor quando eu acessava aquela memória, já não tinha mais. Ou se eu lembrava, ela estava assim em processo de cura, que ainda estou em processo, claro. Ela já estava assim, eu lembrava, mas eu falei, não, mas a gente já teve um encontro, já houve isso, sabe assim? E eu já sei disso agora, e que eu não sabia, sabe assim? A maneira de olhar para a mesma situação também mudou. Eu costumo dizer, às vezes eu converso com as minhas filhas e sobre essas questões e sobre os fatos da minha história, a gente conversa abertamente, e eu costumo dizer que é não olhar a pessoa como a avó, a mãe, o pai, né? É olhar como ser humano, capaz de errar, capaz de ser falho, né? E aí, como que eu posso dizer? Que palavra usar? Ver o outro vulnerável, tanto quanto você. Então, assim, como é a questão da empatia, quem sou eu para condenar o outro naquele erro, sabe? Assim, muda totalmente a história. Perfeito. Muda totalmente. Então é isso mesmo. É a forma com que você se coloca no lugar do outro. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo essa semana. Eu sou separado, meus filhos ficam comigo a cada 15 dias. E começou as aulas. Então agora, antes ficava uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui, uma semana lá, agora não dá, tem que devolver no domingo. Aí domingo eu acabei atrasando a entrega por conta de vontade de ficar com eles, na verdade, mas por conta de coisas que eu queria fazer. Aí a mãe deles, que também é da área da educação, estava estressada. Estava nervosa, porque não sei o que, regra. Isso não tem nada a ver com a área da educação. Olha o paralelo que você... Tem sim, porque as crianças tiram do sério os profissionais que se envolvem da mesma forma que a gente está falando aqui. E aí a mãe deles começou a me cobrar. E de certa forma, né, via de regra tem um horário. Aí o que acontece? Quando eu fui falar para eles, eu poderia ter falado um monte de uma forma rude, de uma forma negativa, sobre essa cobrança. Mas eu falei para eles assim, olha, a mãe de vocês pensa diferente de mim. Ela está certa no que ela está pensando, mas eu quero fazer isso, a gente queria fazer eles gostam de uma carne que eu faço, eles queriam comer aquela carne. Então, a gente foi comer carne com Coca-Cola. Eu poderia ter falado mal, poderia ter sido rude, poderia ter dado maus exemplos. Mas eu falei que não, olha,
atrasou, eu confio muito em vocês, eu adorei, eles brincaram demais, então ficaram mais fora daquele de casa. Eu sei que ficou muito legal, mas então, tem que ter calma, não precisa se estressar, não entre nesse clima de cobrança, a mãe de vocês pensa de forma diferente de mim, mas vai dar tudo certo, amanhã de manhã você vai estar na aula, às 7 horas da manhã, eu vou te entregar tempo hábil de vocês tomar banho, se trocar. Poderia ter entrado no clima e ter feito como pode dizer assim, ter feito uma briga, uma discussão, ter plantado sementinhas do mal. Mas não, isso é um exemplo de um amor. Eu tenho amor por mim, por eles, e tenho total respeito pela mãe deles. Porque se ela é a mãe deles, em algum momento eu também amei ela. Muitas pessoas, principalmente as pessoas que aparecem aqui na clínica, quando se separam, criam ódio dos ex. Esse tipo de amor também é um amor de equilíbrio. Tenho ódio. Eu não tenho ódio, eu chamo de falecidos. Por que será? Mas não, não, sabe por quê? É uma forma carinhosa. Porque o falecido você até lembra, mas ele é falecido, quer dizer, não faz mais parte da sua história. Mas assim, não, com todo respeito, entendeu? Tô brincando só. Mas até essa questão foi resolvida, sabe por quê, Cleiton? Sem culpar a própria história. Por que eu não dei certo com fulano? Por que eu não dei certo com esse outro também? Será que o erro era meu? Eu buscava as pessoas erradas e por que eu cometi o mesmo erro? Né? Então, assim, muitas vezes eu busquei parceiros errados por questão de autoestima, por questão de me esconder atrás de algo, né? Para ser conveniente ou para agradar alguém que me olhasse, sabe? Assim que a sociedade pensa, né? Sabe, assim, coisas do tipo. E aí, quando você se conhece, quando você está em primeiro lugar, quando você sabe sobre a sua história e tá tudo bem, aí você pensa assim, não é preciso mais. Está tudo bem que esse relacionamento também termine. E eu vou sair dessa história, sabe? Porque não está me fazendo bem, não está fazendo bem para a pessoa, está tudo ok, sabe assim? Então, assim, essa liberdade de continuar, sabe? Estar sempre em processo de autoconhecimento, de autocura e continuar e ser feliz, é isso. Na constelação, a gente interpreta esse relacionamento, independente de opção sexual, o relacionamento, o amar, você se sentir completo pelo outro lado. E honrado também. Então não existe essa coisa de ciúmes, não existe essa coisa de eu quero e você tem que fazer. Tudo Sim. possível. E isso eu vi claramente essa diferença em você, da segunda para a quarta sessão. O que você sentiu de diferença na sua atitude com a hipnose em relação ao namorado ou é marido já? É namorado, Maria. É namorado. Então, sabe o que eu senti? Eu senti assim, que bom que estamos juntos, somos diferentes, somos divertidos juntos. O Moisés fala que somos bonitos juntos. Quando vamos sair, ele fala que ele pega uma roupa e eu falo, não, peraí que eu vou me arrumar melhor, então. A gente brinca muito, então, assim, eu senti que vale a pena, sabe, assim, e qual a mudança? Talvez eu já estivesse entrando num processo assim, não vou comentar tal coisa, porque eu posso desgastar meu relacionamento, sabe assim? E aí eu retornei e falei, peraí, se eu preciso falar tal coisa, eu vou falar tal coisa, porque se eu não concordo com tal coisa, é momento de colocar, sabe assim? Pontuar as situações. E se há amor, se há parceria, mesmo pontuando as situações, é para o crescimento dos dois, né? E para a harmonia dos dois. Então, assim, mudou o meu medo de perder, sabe? O meu medo de, vou estragar mais um relacionamento, será que a culpa é minha? Eu que tenho o dedo podre, porque quando eu não escolho errado, eu estrago os relacionamentos. Sabe aquelas crenças de autoestima baixa, de tudo, né? Então, assim, mudou completamente, porque não tem porquê, né?
Não tem porquê. É muito legal, porque é uma dúvida também constante, é uma pergunta que aparece muito aqui. Dedo podre, isso é coisa implantada na cabeça das pessoas. Pô, eu vou estragar esse relacionamento. Eu tinha percebido isso, também era um dos meus objetivos nessa primeira etapa da hipnose com você, porque é um reflexo. Eu sabia que eu cuidando de algumas coisas ia refletir no seu relacionamento. Positivamente para você. Eu não é igual, cara, eu garanto o seu marido em 7 dias de volta. Não é bem assim, o seu amor em 7 dias de volta. Mas eu ia acertar você. Você era minha paciente, então eu tinha te equilibrar. Aí, o que vai acontecer depois disso, aí é por sua conta, é sua decisão. Mas a minha, como terapeuta, era te equilibrar. Eu te equilibrando, eu achei legal, porque você realmente conseguiu alterar essa ressonância com o seu marido. E eu percebia isso da primeira para a última sessão. Sim, sim. E ele passou aí, né, Cleiton, nas últimas de acupuntura, tem participado. Ele falou para você resolver o vazamento no aquário. Eu percebi isso em vocês, porque na primeira sessão não se ouvia tanto do marido, porque tinha muita para equilibrar em você. E aí depois, quando o papel do marido como parceiro entrou no meio, ele entrou no meio da sua história para somar. Eu não posso dizer não o que você faz, o que você não faz. Mas eu via de fora como se fosse um treinador, né? Como se fosse um coach mesmo. Eu via de fora as pecinhas se encaixando. Porque você estava acostumada a falar de uma forma amorosa, mesmo que fosse uma coisa não muito boa, para que a pessoa conseguisse aceitar, né? E isso é maravilhoso. É transformador. E eu acho assim, nenhum relacionamento é só flores, né? Tudo é tão lindo, né? A gente passa por situações no dia a dia, né? E fez toda a diferença a parceria dele nessa crise existencial e nessa crise profissional. Fez toda a diferença, porque muitas vezes ele não sabia o que eu estava passando, mas ele ouvia assim mesmo, né? E não sabia o que dizer também, mas ouvia assim mesmo. Então, assim, reconhecer isso no outro faz toda a diferença, né? E compreender, né, que se está do lado é porque é uma grande oportunidade, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade, né? E muitas vezes, diante dessa ansiedade, a depressão maltratada, diante de tantas situações anteriores, desde a infância, desde a adolescência, eu fugia. Nesse ponto eu fugia desse relacionamento. Opa, tá ficando sério demais, deixa eu sair, né? Deixa eu sair porque eu tenho medo, né? Porque eu não tinha lugar seguro para ir, né? Para retornar, né? Então, eu aceito o lugar ainda. Você tinha problemas que aconteceram atrás na sua adolescência que te traziam essa lembrança negativa de que homem não presta, de que homem não é bom e de que eles vão me trair, eles não são confiáveis. E isso tem um monte de gente, um monte. Se eu assim, nas pessoas que procuram, mulheres que procuram hipnose, eu acho que 70% elas têm ou já teve algum tipo de problema referente a isso. Homem não presta, homem vai te trair, não confia. E eu vim de antecessoras, né, de mulheres, que eu ouvi uma frase assim, tipo, eu também não queria ter casado com ele. Eu também fui obrigada a casar, sabe? Eu também aguentei aquele casamento. Então, assim, e eu saí de um casamento, né? Eu saí de um casamento aos 30 anos de idade, com 3 filhos pequenos, e foi depois que eu vim para Mogi das Cruzes. Então, assim, essa ousadia fez toda a diferença, mas eu vim com muito medo. Eu digo que coragem, você sabe que coragem significa, sabe o quê? Coração que age apesar do medo. Então, assim, eu não queria mais aquela situação para mim, e eu tive coragem, né? Quantas mulheres ficam lá, paradas, porque outras mulheres já viveram aquilo, porque a igreja diz isso ou aquilo, sabe? Coisas do tipo, né? As crenças limitantes, né? Então, eu volto naquele post que você fez, daquele fiozinho, né? Da mente, assim,
ir cortando aquele pensamento negativo. Você precisa se libertar daquele pensamento, né? Porque eu tive a coragem, mas eu me culpava. Eu me culpava porque eu não fui a certinha da família. Ah, meu Deus, eu não fui, sabe assim? Então, todas as sessões tiveram muito significado na minha história. Quando eu encontro lá com a figura paterna, que diz pouco de mim ou para mim, mas que eu reconheço ali um orgulho, sabe? Eu reconheço que ele me admira, fez toda a diferença para quem se culpava por não ter acertado, né? Tudo bem que eu não acertei, olha, eu quero mais é não acertar, eu quero errar, né, para me construir sempre, né? São desconstruções e construções, né? É ótimo isso. Nós estamos aqui para isso mesmo, para aprender. E não tem como aprender sem praticar, sem dar aquela tapa, né? Sem viver a situação. Tem muita gente que procura algo perfeito, um monte de preconceitos que às vezes nem dela foram introduzidos pela cultura, pelo ambiente que vive, pela família, por palavras que ouviu diversas vezes. Sim. Depoimento seu, porque muita gente trava nesse aspecto. E não tem a noção de como a hipnose é pontual nesse negócio. Porque você vê em 4 sessões, quantos cutacãozinhos, quantas coisinhas eu consegui botar para fora e melhorar e equilibrar. É muito rápido. É muito rápido. E você lembra da última sessão? Me marcou muito cada sessão. A última sessão do trem, né? Questão do futuro. Eu antes, muito ansiosa, eu acho que eu ia pular do trem. Só para ver o que tinha, entendeu? E eu curti o trajeto, né? Eu curti a paisagem, né? E quando você questiona o que eu vi, tudo, eu falei, não, eu curti a viagem e estava tudo bem, eu estava bem, sabe, assim, naquele passeio de trem. Então, assim, que bom, né? Que bom, porque houve 3 sessões anteriores, né? Então, assim, faz toda a diferença. Eu acho, assim, primeira coisa, se valorizar, investir em você, sabe? Fazemos muitas coisas, né? Nós mulheres, às vezes, fazemos pacote de drenagem, pacote de unha, né? Na manicure. Então, assim, ouse, cuide-se, né? Escolha, deixe uma coisa, escolha a outra, vale a pena. Olhe para você, né? Assim, porque tudo muda mesmo. A maneira como eu me vejo hoje muda. Lembrando que eu sei que tenho processos ainda a resolver, né? Mas eu sei também que posso ajudar pessoas através... Essa conversa foi para isso, né, Cleiton? Foi. E eu também sei que como educadora, eu quando atendo uma mãe, eu consegui, Cleiton, perceber, é muito importante colocar isso, o propósito da minha vida. Que é quando eu atendo uma mãe, eu ouço uma mãe, que eu sei exatamente aquela dorzinha que ela está sentindo enquanto mãe, porque eu vivenciei. Aí eu compreendi tantas coisas. A psicologia fala em sinapse, tem umas palavras, Cleiton, eu não estudei para fazer a live hoje, não deu tempo. Mas a psicologia fala, tem umas palavras específicas. Então, assim, eu consigo perceber, esse é o momento de dizer isso. Eu vou anotando, eu olho para a mãe, ou eu paro de anotar, vamos conversar apenas, né? Assim, então, assim, eu consegui perceber o propósito. Isso faz toda a diferença. Ninguém tira isso de mim mais. Ninguém tira. Estando eu na gestão, estando eu dentro da sala de aula. Entendeu? Aonde eu estiver, ninguém tira. E isso é precioso. Ninguém tira de mim um lugar seguro, o colo, né? E assim, então, ninguém tira, é valioso. Eu costumo dizer que tem coisa que não tem preço, tem valor. É isso mesmo. Né? É isso. Quando você começou valioso. a terapia, eu não lembro se você lembra, mas eu te falei do potencial, de quanto você tinha de potencial, e da importância de que eu não vou lhe falar o que poderia ou não poderia ser feito. Mas agora eu posso te comentar, eu posso te dar esse feedback. Eu, como gestor, eu já via você como uma grande líder. De repente, agora você virou a primeira chavinha, deu o primeiro passo talvez de uma conquista muito grande mais pra frente, não sei. Mas tem pessoas que têm essa coisa de fazer a diferença no mundo. E a gente só consegue fazer a diferença subindo degraus. Indo mais pra frente.
quando você falou, olha, eu vou voltar para a sala de aula, tá certo. Aí você nem chegou a botar o pé na sala de aula, eu tenho certeza que o marido tá rindo do lado, você nem chegou a tocar na sala de aula, olha, eu já assumi a vice-direção. De uma escola grande, então. Perfeito. Porque Ele tá rindo, ele tá rindo. medo disso. Porque Ele falou que foi uma palhaçada, o meu teatro de voltar para a sala de aula. Encomendei lápis para os alunos. Já preparei 15 dias de aula. e tá certo isso, porque eu sabia que mais tempo, menos tempo, você ia voltar. Porque não tem como. É igual eu com a terapia. Às vezes eu penso em fazer outras coisas, mas eu, mesmo trabalhando com palestras, eu não consigo ficar fora da clínica há muito tempo, porque é gostoso esse tete-a-tete. Eu tenho 40 minutos numa palestra para implantar uma sementinha do bem. Aqui eu tenho 4 encontros, é muito legal. É mais transformador. É outra coisa. Eu sabia, tinha certeza absoluta que você tem essa facilidade. Não vou dizer dom, porque você treinou muito, estudou pra caramba para chegar onde chegou. Mas você tem essa facilidade. Não tem como você ficar sem ela. É um gás para você. Não é verdade? Sim, sim. É um gás. Como eu posso dizer? É como eu não gasto energia, ela retorna para mim. Eu chego em casa empolgada. Fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, atendi essa mãe, conversei, fizemos tantas reuniões de pais no dia, foi muito bom isso, aquilo, sabe? Então, assim, outra coisa que mudou muito, a questão dos pensamentos. Sabe quando você se doa muito, porém você mesmo não acredita naquilo? Fez diferença nisso. Porque eu passei... Uau, Sônia, você está de parabéns. Eu mesmo me dava os parabéns já no final do dia. Você viu quantas coisas você conseguiu? Então, assim, olha como muda. Eu não vinha reclamando, estou muito cansada porque fiz isso, fiz aquilo. Parabéns. De todas as coisas que você propôs, você não fez todas, mas olha, você se dedicou àquele atendimento como ninguém. Você olhou para aquela criança que fez toda a diferença, né? Então, assim, são pequenos detalhes. E aí, eu que sou religiosa, né? Eu vejo muito, eu falo aqui, fatorzinho fé, mãos de Deus, minhas meninas brincam, lá vem a mãe com o fatorzinho fé dela. Fatorzinho fé, eu digo que é aquilo que você acredita. Se você acredita que o que você está fazendo é para o bem, que você tem essa missão, que você, vale a pena. Siga em frente, não é? É como o Cleiton que quer ajudar pessoas, antes de tudo. Ele quer ajudar pessoas. E eu vi o olhinho dele brilhar quando me percebia falando diferente, né? Quando ele faz toda a leitura da maneira que você chega, como você chegou na outra sessão. Lembra como estacionava o carro no início? Chegava... Bom, começou com quase 1 metro, aí passou um pouquinho para centímetros. No final já estava certinho ali na tarjinha de cimento. Porque eu estava cansada, né? Eu chegava correndo, eu não tinha certeza se eu queria ou não. Então, foi todo um processo de equilíbrio mesmo, né? E são detalhes que depois a gente começa a perceber, né? E da mudança, né? E a autocrítica também, né? Eu me punia demais quando exigia muito de mim, né? Nunca estava bom. Né? Porque eu podia ter respondido daquela forma a tal pessoa. Por quê? Às vezes é melhor calar do que responder. Por que eu tinha que responder? Né? Aí é porque outra pessoa, me olhando como gestora, devia ter pensado, ela não... Era fraquinha. Mas por que isso? Eu podia silenciar e responder de uma outra forma depois, não é? Uhum. Então, assim, com organização, como eu respondi, com detalhes, né? Então, assim, fez toda a diferença. Sabe que eu agradeço muito esses desafios que eu passei e ter tido a coragem de enviar a mensagem para você e falar, eu preciso de ajuda. Você lembra? Lembro. Eu adoro quando a pessoa nível de desespero. Porque quando a pessoa chega nesse nível, ela está apta a receber ajuda. Não é um curioso que está procurando, não é uma pessoa que quer saber preço porque está pesquisando.
ela precisa de ajuda. Nossa, aí me dá... Ela tem consciência, né? Ela tem consciência que precisa da ajuda. Por isso que eu falo que faz toda a diferença. Ter essa consciência que você precisa de ajuda. Ter consciência que você erra, que você quer melhorar, que algo não vai bem. É impossível que todas as áreas da sua vida comecem a acontecer coisas e você não percebe o desequilíbrio. E se está desequilibrado, como eu posso equilibrar? Ninguém é super heroína, que eu falo que eu sou uma maravilha de mulher. Eu não sou mulher maravilha, mas eu sou uma maravilha de mulher, né? Isso é uma coisa que eu falo no espelho toda manhã. Bom dia, maravilha de mulher, né? Então, assim, mas quando você não sabe desse seu poder interior, né? Da força que você tem e está tudo desequilibrado e precisa de ajuda, tá tudo bem. Tá tudo bem precisar de ajuda. E assumir isso para você mesmo, primeiro, né? Eu preciso de ajuda. E teve aqui em casa, Cleito, momentos de choro, sabe? De eu dizer para o Moisés, eu dizer para as minhas filhas, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso dividir, porque eu estou sobrecarregada. Está tudo bem. Né? Está tudo bem. E aprender isso também. Por que nós, mãe, mulheres, né, profissionais, precisamos trazer tudo aqui, né? Então, dividir, né? Soltar o peso. E se colocar como prioridade. Se colocar como prioridade faz toda a diferença também nos seus relacionamentos. Não é egoísmo. Não. Né? É amor. É amor porque você vai viver melhor. O que você deu exemplo da parte estética, é muito frequente isso. Principalmente mais as mulheres, que os homens não gastam tanto com estética. Mas as mulheres gastam com estética fora e esquecem da estética interior. A grande maioria. É aquele exemplo que eu dei lá atrás, da jovem de 25 anos, que tem quase um ano de tarja preta, super linda, tudo perfeito, assim, o corpo perfeito, bom, tava numa peca, mas os cílios, tudo bonitinho. Pô, mas lá dentro tem 6 meses de tarja preta que senão parar tudo. Tem crises. E sabe que eu percebi, Cleiton, sempre quando a gente começa a buscar muito fora é porque dentro não está bom. É isso mesmo. Sempre quando... E eu percebi que eu não precisava mais. Quer dizer, na verdade, eu cheguei num estágio que eu não estava nem me importando. Eu queria ficar bem por dentro. Primeiro, sabe? Então, eu lembro que as primeiras pessoas, eu colocava a primeira roupa que eu via, uma camiseta, um jeans, um tênis, sabe assim? Porque eu sou virginiana, gosto de combinar, né? Eu gosto de tudo, daí eu falei, nossa. E depois, quando eu me olhava, eu falava, nossa, você tá mesmo, hein? Né? E daí me criticava ainda. Eu falei, também, né? Pra quê? Quer dizer assim, né? E aos poucos isso foi mudando naturalmente. E depois eu falei, agora você está voltando a ser quem você é. Você sempre foi, né? Você lembra? Quer dizer, naturalmente. O que eu te falei, o que eu escrevi no que você me relatou do desenho que a Luna fez para você? Sim, a menina. Da avaliação. A sua beleza, a sua luz, que agora está equilibrada, ela chama atenção. E as crianças são super neutras nesse sentido, né? Elas captam, elas sentem o bom e o ruim. E algumas têm facilidades para desenvolver e mostrar o bom, e outras não, as coisas não tão boas. E aí, no seu caso, você chamou a atenção dessa aluna pelo seu jeito de ser. Né? Sim. E eu acho que isso faz todo sentido, porque eu enquanto criança, olhava para professores que eu me recordo até hoje, né? E eu me inspirei neles. O andar, o falar, o sorrir, a maneira de tratar as crianças, né? Eu costumo me abaixar, me curvar para falar com uma criança pequena. Isso faz diferença para a criança. Muitas vezes ninguém está enxergando ela na correria da família, da casa, né? Então, assim, são pequenos detalhes de vida. Eles falam, eles fizeram isso comigo, erraram comigo também, por que eu vou fazer diferença? Né? Porque esse é o sentido, né? Eu não quero repetir, né, as dores, né? Eu quero fazer diferente.
É a nossa evolução, né? Tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Sim, Você falou tem que das ser bem feito. pessoas se procurarem, aí eu quero puxar a orelha dos homens. Os homens são difíceis de ser procurados. Então, as mulheres que estão assistindo, depois manda, vai ficar gravada essa live. Manda para os homens, para o marido, para os amigos, manda para os inimigos também, que é bom. Tem... Agora eu acho que eu vou gostar, hein, Cleiton? Eu vou querer fazer mais. A gente pode pegar outros assuntos. Legal, vamos fazer. Tem um homem que está para começar comigo, eu não sei se é essa semana agora ou comecinho do mês que vem. Olha que nível chega, né? Bem que ele também não sabia que eu fazia esse tipo de trabalho, mas ele está apto agora a receber ajuda. Ele vai tratar vícios, ele tem vícios de bebida. Ele está com um monte de chipzinho, um para diabetes, um para bebida, um para não sei o quê. E por que ele aceitou a minha ajuda? Porque a filha dele chegou a encontrar ele caído na cozinha em coma alcoólico. Está tomando tanto remédio que já não consegue... essa eu tenho que cumprimentar o meu amigo Apa Augusto, da Argentina. Olha só, da Argentina. Legal. Então, esse rapaz, ele chegou a tal ponto que ele não consegue mais. O corpo está pedindo ajuda. E aí, batendo papo entre amigos, a gente, com um outro doutor, que também é conhecido em comum, ele falou, olha, a bebida é o que está mais difícil de tirar, o vício. Aí falou, então, eu preciso te ajudar, você aceita? Aceito. Beleza. Mas os homens não se procuram, os homens não se cuidam. Eles se acham tratores, tanques de guerra, que não têm essa facilidade. Eu tô olhando para um aqui, eu olhando para um aqui assim, ó. Demonstrar essa vulnerabilidade é muito bom para os homens. Não vai mudar a sexualidade, não vai mudar nada. Não é fraqueza. Não é fraqueza. Né? Não é fraqueza. Os homens são difíceis de ser cuidados. Só quando é igual você, que pega, laça e traz para cuidar. Olha só. Não, mas olha olha a sabedoria da mulher. Eu falei que eu ia marcar sessões à noite, que era o único horário que eu tinha, eu precisava de companhia. Você vê que legal? Teve uma paciente, É perfeito. Teve uma paciente que ela marcou massagem para ela, chegou, ela falou que o carro estava ruim, veio com o carro do marido, aí o marido chegou, sentou os dois aqui do lado do outro, igual vocês sempre, um do lado do outro. Aí vai fazer a ficha então, Cleiton, não é para mim, é para ele. Ele não para, e eu marquei para ele. Eu falei que o meu carro estava quebrado para ele trazer. Ele... Nossa, é isso aí. Mas só assim. Só assim. O que o marido falou? Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas que me falaram. Isso. Me falaram do transe. Bom, do controle. Em algum momento, você perdeu o controle das coisas? Durante a sessão? Em algumas sessões, você chegou a perder o controle, apagar? De não lembrar o que está acontecendo? Então, não, eu lembro detalhes, sabe? Eu não consegui, sabe o lugar seguro, por exemplo, na primeira sessão? Eu não conseguia visualizar tudo com perfeição, né? Isso me incomodou. Então eu queria abrir um olho, sabe assim? Para ver se eu enxergava. E aí, quando você falava que eu podia acrescentar itens a esse lugar, justamente para que ele ficasse mais seguro ainda, né? Me deu uma angústia, porque eu não sabia que lugar era aquele, porque eu nunca tinha acessado, e aí eu fiquei passada. Então, a primeira sessão, por exemplo, me desestabilizou. Né? Eu fiquei com medo, sim, de não voltar, eu não estava me sentindo segura no lugar seguro, e aí, né? E outro detalhe, demorei a reconhecer que lugar era aquele. Você sabe que lugar é? Eu cheguei a comentar. Eu não lembro, mas é assim, mesmo que eu tivesse lembrado, não ia te comentar, né? Só se você falar. Eu costumo perguntar. Vocês sabiam que o lugar seguro é justamente uma das salas da casa do meu pai? É a questão de família?
é o meu lugar seguro. E é a sala que a gente mais se reúne, onde a gente, aquela mesa de que eu não via direito, sabe assim? Talvez porque eu tinha que resolver outras questões, né? Então tava aquela névoa, aquela coisa assim, né? Era aquela sala, é aquela sala. E depois quando eu vou, após a terceira sessão, visitar meu pai, eu reconheço o meu lugar seguro na mesma sala. Entrando lá. Que legal, né? Na primeira sessão é normal o paciente sentir essa coisa. Quando tem uma paciente que fez essa semana e ela teve essa mesma sensação. E eu falei para ela, tá certo, você foi ótimo, você conseguiu, e foi algo muito fora do comum, do normal dela. É normal, é o subconsciente, é a parte não racional. Então não adianta, por isso que eu falo para as pessoas, eu sou uma ferramenta. Você que vai inventar, é o seu mundo. Eu vou, com sua autorização, entrar e ajudar você a organizar algumas coisinhas por lá. Só. É o seu mundo. E aí ela vê um negócio totalmente diferente. Que eu já sei o porquê. Eu já tenho uma ideia do que mais para frente vai acontecer. Nas dinâmicas das sessões. Mas tá bom, tá ótimo, não tem certo e errado. E aí essas pessoas ficam naquela, né? O racional fica assim, não, tem que ser branco, não, tem que ser dourado, não, tem que ter, tem que ter árvore. Não tem, é só deixar, é só relaxar. Então, eu não enxerguei colorido, né? Eu não enxerguei, né? E depois, olha só que interessante, ó. As cores foram aparecendo ao longo das sessões. E numa das sessões que eu acesso a questão da infância, eu de vestido, brincando, eu gostava muito de vestido, sabe? Porém, a minha mãe sempre colocava shorts por baixo, porque eu parecia meio menino, sabe? Assim, queria subir em árvore, né? Aquelas coisas, né? Então, ela sempre tinha o cuidado. E eu rasgava os vestidos muitas vezes. Eu não sei por que acontecia isso. E aí... E na cena eu estou girando e você pergunta do que eu estava brincando e tudo. Aquilo me retornou a antes, enquanto eu era a caçula ainda. Enquanto não havia ainda a próxima irmã. Então, assim, enquanto eu ainda estava cercada de olhares, de cuidado e tudo. E que sensação boa, né? Quem não quer, né? Essa sensação, né? Assim, e depois tudo bem, sabe como foi uma questão resolvida? Aqueles ciúmes, aquela angústia, né? Perdi o meu lugar. Porque, veja bem, antes as pessoas não conversavam com as crianças, né? Simplesmente, né? Não havia essa preocupação. E faz toda a diferença isso. Eu, como educadora, eu coloco muito essa tecla ali, olha, converse, olhe nos olhos, explique, mesmo que numa linguagem, né? Mas isso que você faz com seus filhos, sabe? Converse, né? Faz toda a diferença. A gente forma adultos mais seguros, porque conversamos com eles, né? E quando a criança não sabe o que está acontecendo, ela sente medo, ela sente que não é amada, né? Ela já traz aquelas angústias, né, que vem para a vida adulta. Então, em todo momento que eu me sentia provada, fragilizada, eu retornava naquela dor. Né? Então, assim, é muito legal isso, né? E hoje, mesmo diante dos desafios, não dói como doía antes, né? Por quê? Porque foi resolvido ali. Né? Então, olha, muito interessante, muito mesmo. Muito bom. Bom, eu acho que não tem mais perguntas. As perguntas que eu vi subindo aqui, eu fiz. Eu acho que não tem mais perguntas. Só se eu passei batido alguma aqui. As filhas sentiram diferença? Acredito que sim. Minha filha uma vez comentou que faz toda a diferença, né? Uma mãe que também se cuida e tudo, e que eu melhorei muito e tudo, né? E a maneira também que eu recebo, viu? Sabe, Cleiton, porque às vezes os filhos nos cobram muito, né? Mãe já se cobra naturalmente. Nasceu a mãe, nasceu a culpa, né? Eu brinco isso. Mas os filhos também nos cobram muito. Ô, mãe, você
não cozinhou hoje? Mãe, você não, né? Você não fez isso pra mim? Mãe, você não vai voltar pra casa, não? Sabe assim? E mãe é mãe, né? Mãe pode sair, mãe pode, né? Não tem que estar ali o tempo todo, né? Ainda mais quando eles já são adultos, maiores, né? No meu caso, uma tem 23, a outra 21 anos, mas tem as mesmas cobranças, né? Muitas vezes. É questão da maturidade mesmo. E a maneira como eu passei a receber essa cobrança mudou, porque eu comecei a me divertir, sabe? Assim, crucifica-me, sabe? Assim, ai, a mãe mesmo, a mãe tá pecando, né? Assim, né? E assim, e sem... muitas vezes eu entrava numa onda ali, foi aquilo que você falou, dos meninos, entrava numa sintonia de estresse já, né? Não me cobre, eu tenho meus, né? Desnecessário, que só ia desgastava ainda mais a relação. E a maneira como eu recebo hoje é diferente. Sim, porque uma vez... E mudou. Uma vez que você estando completa de você mesma e sabendo que o amor é a melhor solução, as respostas ficam positivas, tudo fica diferente. Sabe o que me marcou muito um dia? E eu tinha as dificuldades, viu, Cleito? Por não me sentir amada, por ter as questões com a mãe e com a avó materna, principalmente. Eu tinha dificuldade, por exemplo, do abraço. Sabe o abraço mesmo, sabe? Assim, eu tinha essa dificuldade. Quando eu me percebi isso já na terapia, né, anos atrás, com dificuldade de abraçar, eu me propus a tentar abraçar mais. Mas eu lembro um dia que, em vez de discutir ou colocar, eu perguntei se eu podia abraçar. Então, assim, faz toda a diferença a nossa postura. Você vê, a criança faz isso de forma intuitiva, sem pedir autorização. Sem pedir autorização. Né? Então, veja bem, de repente eu que não fui abraçada, poderia continuar passando essa questão de não abraçar para os outros, né? E eles também iriam levar isso. Então, é tão bom dizer, mãezinha, ouvir, né? Que tem uma que fala muito, mãezinha, eu te amo, sabe? Assim, mandar uma mensagem e retornar uma mensagem também. Eu te amo, né? Deus te abençoe, que seu dia seja bom. Por que deixamos de dizer essas frases, né? Na correria do dia, né? Então, assim, nutrir coisas boas entre nós, né? Nutrir coisas boas. E o lar é o lugar seguro. Então, assim, que percebam que aqui é o lugar seguro, né? Outro dia, minha filha fez um comentário que me encheu o coração. Sabe o que ela falou? Mãe, você enche a casa. Você enche a casa. Você chega falando alto. Você enche a casa, né? Assim, e aí eu retornei minha memória afetiva e percebi o quanto minha mãe preenchia a nossa casa também, né? Então, assim, que bom, né? Que bom. E isso é positivo, né? Muito positivo. Coitado do marido. Não precisa falar muita coisa. Com vergonha. Mas ele já te conhece. Ele já te conhece agora, é só... Não, ele é camarada, ela tá aqui no Natal. É parça lá. Parça. Eu te ligo para conversar. Bom, eu acho que já falamos bastante, né? Você relatou todas as maiores dúvidas das pessoas. A ideia dessa live era realmente encorajar as pessoas que estão naquela se não. É difícil o paciente aceitar falar sobre o problema, falar sobre as suas dificuldades, e mesmo que no final já tenha tudo resolvido, as pessoas têm essa coisa. É difícil. E aí eu quero te agradecer de novo, galera, vai ficar gravado eternamente. Vai pro meu canal no YouTube também, Cleiton Passos Oficial, vai ficar no Instagram. Porque E ajudem muitas pessoas. Sim, é a ideia, para ajudar as pessoas. Independente de ser eu o hipnoterapeuta ou constelador, mas que procure, porque a Sônia não tem... Eu gostaria de... Não tem... Sim, sabe fazer um comentário assim, quando a gente tem um ferimento, para limpar o ferimento, sofremos dor, porque preciso limpar primeiro para curar, não é? Ninguém vai num ferimento sujo e colocar um medicamento. Então, assim, há sessões que podem causar dor depois, porque você vai acessar memórias, talvez,
que mexam com você emocionalmente, mas a diferença que faz na sua vida quando você começa a colocar o medicamento na questão certa, muda tudo, né? Assim, cura. É uma cura de dentro para fora. Então, não é maquiar. Sabe, Cleiton, o que também me fez pensar hoje? Eu estava conseguindo maquiar muitas coisas, enquanto no profissional estava tudo ok. Quando o profissional pegou também, sabe? Aí me desestruturou, porque eu falei, não, no profissional não, ali eu domino, né? Assim, e aí eu falei, peraí, então tem algo que eu preciso olhar, né? Aí eu preciso de ajuda, não consigo mais, né? Então, a questão do ego, sabe, assim, não consigo sozinha, e tá tudo bem, sabe? Deixar desse orgulho das coisas, sabe, assim, não, eu sou dona de mim, já consegui tantas coisas, não, pra quê, né? Se existem profissionais, né? Tem pessoas... Muito obrigada pelo convite, viu? Faz bem. Tem pessoas que pensam assim até em relacionamento, não só pelo pessoal. São autossuficientes, sozinhas e não aceitam o externo, algo fora. Quando as pessoas me procuram aqui na clínica, que tem aspectos empresariais envolvidos, eu falo assim para elas, olha, com o que você sabe hoje, com a bagagem que você tem, você achando que foi boa ou foi ruim, ela te trouxe até mim. E aí eu vou te ajudar a subir mais. E a pessoa, aí eu faço isso para ajudar mesmo. Você está disposto a se entregar? Você está disposto a ter essas experiências? Quando a pessoa, por isso que eu gosto da pessoa quando está naquele pico assim, que não tem mais para onde correr. Porque aí a pessoa vem aberta, não, eu preciso da sua ajuda. Então, bora lá. Bora lá. Obrigado de novo pelo seu depoimento. Não foi nada, gente, não foi nada programado. Ela estava super nervosa no começo, porque nunca fez live. Eu também já passei por isso, agora está mais tranquilo. Eu acho que eu imagino o Moisés aí do lado, vendo você se arrumar, pensando no que vai perguntar, no que vai responder, aonde que vai, que fundo vou usar. Ele deu palpite na minha arrumação. Eu coloquei tópicos aqui que eu usei boa parte deles. Você quer falar alguma coisa? Tem um tópico que você quer subir, falar, comentar? Vê aí. Vê aí. Eu vou cumprimentar. Eu acho que eu falei isso aqui, Cleiton. Eu falei até mais, viu? Trabalha com produção, é normal, eu tenho o dom da palavra. É igual falar com palestrante, quando encontra palestrante em live assim, se não cortar, não tiver pauta, não vai. É eterno o bate-papo. Conte comigo, Cleiton. Conte comigo para fazermos mais coisas desse tipo. Tudo que for para ajudar pessoas, tô dentro, sabe assim? Na minha vida teve muitos detalhes, muitas pessoas que foram ali, sabe aquele anjinho, naquele momento, ou com uma palavra, ou com um gesto. Então faz toda a diferença, a gente precisa disso. Não é tempo de ficar com discurso de empatia, é tempo de agir, sabe assim? É tempo de agir. É olhar para o outro mesmo, é se colocar no lugar do outro mesmo, sabe assim? E poucas pessoas conseguem. Porque cada vez mais estamos ali na competição, né? No que eu sou o primeiro, eu tenho que pensar em mim primeiro, antes de tudo, não é? Então, eu vou na contramão disso, né? Eu quero pensar no outro, eu quero ajudar o outro, e assim eu encontro o meu propósito. E sou feliz. Que bom, chamei a pessoa certa para falar sobre o assunto. A paciente certa está na minha mão. Muito bom. Quem assistiu até aqui, obrigado pela presença. Quem participou, as perguntas que fizeram ao vivo foram respondidas. Caso tenha alguma pergunta, manda meu direct. Às vezes eu abro lá a caixinha de texto nos stories para falar também. Esse vídeo vai para o meu canal no YouTube. Se você se identificou com o depoimento da Sônia, com o que nós falamos aqui, será um prazer te ajudar. Se não for comigo, então que seja com outra pessoa, mas procure ajuda. É legal, faz muito bem. Você viu aí a Sônia, o quanto que ela mudou. Então, encontre alguém de sua confiança e mude. Mude que vocês podem, né, Sônia? Isso aí. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada.
Obrigado a todo mundo. Bye, bye. Bye, bye.